como você fazer um plano de trade. Eu quero te contar uma pequena história. Seguinte, quando nós começamos na Bolsa de Valores, muitas vezes a gente liga, principalmente, falando por mim, quando lá atrás, há 17 anos atrás, eu estava muito focado no dinheiro. Eu queria porque queria ganhar dinheiro, ver o cifrão. E por muitas vezes eu não me preocupei em aprender. Então eu focava no dinheiro, tentava arrumar atalhos para chegar no dinheiro. E esses atalhos nunca me levaram a lugar algum, porque eu percebi que nós precisamos estudar na Bolsa de Valores, estudar bastante para ter o resultado que você almeja. Então, durante muito tempo, eu nunca tive um planejamento, eu nunca tive uma metodologia de começo, meio e fim. E durante um bom tempo que eu comecei metendo pés pelas mãos, que eu não sabia absolutamente nada sobre o mercado, não tinha grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, não tinha livros de análise, e os poucos que tinham eram em inglês, e naquela ocasião, com 15 anos de idade, não sabia muito sobre essa língua, hoje sim. Então eu tive muitas dificuldades de começar e tentei fazer do meu jeito, procurando atalhos. Então, por muito tempo, eu penei para começar a ganhar dinheiro. Foi aí que eu comecei a me especializar, fazer imersões, fazer aulas, cursos, dinâmicas, ou seja, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E toda vez que eu fazia um curso, uma imersão, uma mentoria, eu sempre procurava com aquele profissional extrair o melhor dele, tirar as dicas que ele tinha para me dar. Então eu queria te convidar a pensar de uma maneira diferente. A partir de hoje, você tomar um rumo dentro do seu operacional. Então eu quero compartilhar uma pequena história, fazer se faz sentido a você, e a partir desse momento que você esteja vendo esta aula, você leve para sempre o seu aprendizado. Show de bola? Fica a dica para todo mundo a partir de agora, o seguinte: um dos meus mentores nesse mercado chama Oliver Velez. Oliver Velez. Ele é um norte-americano. Ele ainda é considerado o melhor trader do mundo. É um profissional que tem mais de 30 anos de mercado. Só para você ter uma noção, em 2019, esse vídeo está sendo feito em 2020, ele operou todos os dias e só perdeu 4 dias no mercado. Ele é um trader fora da curva. E eu queria entender como isso era possível, como que ele conseguia fazer isso. E ele me deu diversas sacadas que eu queria compartilhar com você aqui hoje. Então é o seguinte, dica número 1 que ele me deu. Ele perguntou assim para mim: Marcos, quanto de dinheiro que você coloca nas suas operações? E eu bem ingênuo, falei: eu coloco X. Eu pego o meu dinheiro, X desse dinheiro eu coloco lá para operar. Falei: entendi. Mas você não acha que esse valor de repente é demais para você? Quanto você ganha por mês? Aí eu falei: eu ganho X. Ele falou: você não acha de repente que você está muito alavancado? Você está colocando muito dinheiro pelo fato de você estar começando agora? Aí eu falei: eu não sei, como assim? Ele me deu uma grande sacada. Ele me deu um tripé. Ou seja, 3 alicerces, pilares que são fundamentais e eu levo até hoje em todas as minhas operações. O pilar número 1, ele fala o seguinte: muitas pessoas entram na Bolsa de Valores colocando um dinheiro que vai lhe fazer falta. Exemplo, a pessoa ganha R$2.000 por mês e ela coloca lá R$1.000, tendo a falsa ilusão que os R$1.000 vão virar 100 mil. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, com certeza dá. Porém, você tem que estudar, se disciplinar, ter hora de tela, uma série de fatores. Então ela quer da noite para o dia o 1.000 virar 100 mil. Vai ser um pouco difícil. E muitas vezes aqueles R$1.000 que ela está colocando vai lhe fazer falta, que é para pagar uma escola de um filho, um plano de saúde, um financiamento, uma dívida, um empréstimo e assim por diante. Então quando a pessoa vai entrar na Bolsa de Valores,
ela entra com um saco de cimento nas costas. Ela entra muito tensa. Então, a partir só desse primeiro ponto, o emocional começa a tomar conta do lado racional. E muitas vezes se confunde, na maioria das vezes perde. E no jogo da vida, no jogo da bolsa, você volta 2, 3 casas. Então, o pilar número 1 desse planejamento que você precisa ter é você destinar um valor que não venha lhe fazer falta. Como, por exemplo, ele me deu a sugestão. Imagina um curso de administração que você faz 4 anos. Você paga todo mês, fora as recuperações e as DPs que você vai ter. Você fica 4 anos no curso, na faculdade, sem ganhar R$1. E depois que você, se conseguir concluir, você vai tentar arrumar um estágio, um emprego e começar a ganhar dinheiro. Na Bolsa de Valores não é diferente. Ele fala assim: comece a levar a bolsa como um processo de aprendizagem. Você não perde na bolsa, você aprende. O dinheiro que você está colocando, destine um dinheiro, um valor desse seu orçamento que não venha lhe fazer falta. Ou seja, se você perder, você não vai ficar pobre. Se você ganhar também, você não vai ficar rico. É um valor que você vai colocar no mercado como seu processo de aprendizagem, a mensalidade da sua faculdade na Bolsa de Valores. A partir daí já começou a virar um pouco a minha chave. Eu falei, caramba, eu não vou me alavancar tanto. Cada um tem um número. Deixa eu fazer aqui, colocar um dinheiro, e esse valor vai me servir como processo da minha aprendizagem. Então, quando eu entrava na Bolsa de Valores, eu entrava mais tranquilo, mais aliviado, ou seja, eu entrava mais leve. Eu falei, poxa, que legal. E eu falei, que mais? Ele falou, pilar número 2. Ele me perguntou, quantas operações você faz por dia? Naquela época eu fazia em torno de 25 a 30 operações dia. Eu operava muito. E ele falou assim para mim, quantas vezes você acha que eu opero na bolsa? Aí eu falei, não sei. Aí ele falou, 2 vezes por dia, só. Pode ser de dia, pode ser no horário do almoço, pode ser à tarde, mas 2 vezes ao dia. Eu falei, como assim? Ele falou, quanto mais operações você faz, mais exposto você está ao risco e, por consequência, a matemática você tende a perder. Por isso, seja mais seletivo, tente operar 2 vezes por dia, independentemente do horário. Imagina que você vai entrar numa guerra e você só tem 2 tiros. O que você faz? Eu falei, só 2? Eu falei, só 2. Controle seu gerenciamento de risco, controle essa sua impulsão de querer apertar botão. Seja mais seletivo. E aí sim começou a virar mais a chave. Eu falei, eu vou operar menos, mas eu vou operar melhor. Eu não vou ficar tentando adivinhando o que vai acontecer. Eu deixo o gráfico me mostrar o que ele quer fazer, tenho as confirmações e entro. Simples assim. Antigamente, eu queria operar e adivinhar onde era o teto, onde era o fundo do gráfico, onde o mercado ia reverter. Não. Deixa o mercado te mostrar o que ele quer fazer. Se naquele exato momento você não está vendo que o mercado não quer fazer nada, você não vai fazer nada. Simples assim. Pilar número 3, para completar o alicerce. Ele falou o seguinte, e é o mais importante de tudo, e aí sim, gostaria que você anotasse, tá? Gostaria que você anotasse. Ele me fez uma seguinte pergunta que eu não soube responder. Ele fala assim, beleza, você entrou na operação, você pode ter entrado em qualquer modelo operacional, pode ser técnica da Bitrader, pode ser qualquer outro profissional do mercado, mas você entrou. Pergunta à cabeceira de cama que você precisa responder. Por que você entrou naquela operação? Por quê? E ele fez essa pergunta para mim. E eu falei, porque era para comprar. Aí ele falou, por que era para comprar? Aí eu falei, não sei, porque eu achei que ia comprar. Por que você apertou o botão de comprar? Eu falei, porque eu não sei. O que ele quis dizer? Se você não sabe por que você está entrando na operação, se você não souber responder para você mesmo em 1 segundo na ponta da língua, você está errado. Olha que forte isso. E ele falou assim, como assim, Oliver? E ele falou, seguinte, se você fizesse essa pergunta para mim, por que você está entrando naquela operação? Eu responderia mais ou menos assim, eu estou entrando naquela operação porque estou percebendo que hoje é o começo do mês. Historicamente, na Bolsa de Valores, o começo do mês é um pregão mais comprador do que vendedor. Historicamente, esse horário que está sendo efetuado
tende se o mercado dar um pullback para cima. Exatamente esta faixa de preço que o mercado está sendo negociado, eu consigo perceber que está vindo de uma linha de tendência de alta. Eu consigo perceber que essa faixa de preço não tem nenhum vendedor posicionado, ou seja, permite eu arrastar o trade até um alvo pré-estipulado. Eu consigo fazer um gerenciamento, de repente, de um risco-retorno interessante, sabendo a margem de stop para quantos pontos eu quero ganhar. Eu consigo perceber que essa operação vai ser uma operação rápida, eu não vou passar calor porque o trade ele tende a correr. Olha isso. Eu falei, nossa, eu nunca fiz isso na minha vida. Ele falou, exatamente. O que acontece hoje? O iniciante, ele entra na bolsa, apertou o botão e depois, com o trade rolando, ele vai entender o que ele está fazendo. E ele vai começar a se questionar, caramba, será que era para comprar? Será que era para vender? Será que eu fiz a coisa certa? E começa o batimento cardíaco dele a aumentar. E você começa a maquinar com você mesmo se de repente era para fazer aquilo. Aí eu falei, faz todo sentido. Aí ele falou, e não acaba por aí. Você entrou na operação. Pergunta número 2. Quanto tempo você quer ficar nessa operação? 10 segundos? 1 minuto? 5 minutos? Você vai deixar o trade correr? Pergunta número 3. Se estiver demorando, alguém, mas está demorando, de repente você quer buscar 50 pontos, mas só está dando 20, 30 pontos, ou está indo ao seu stop, está 20, 30 pontos negativo, o que você faz? Você encerra a operação, você diminui o seu gain, você protege com o stop, você compra mais acreditando no trade, o que você faz? Aí eu falei, também não sei. Então é exatamente por isso que a grande maioria da galera perde dinheiro. Não tem começo, meio e fim. Ela entra na guerra e no meio da guerra se decide o que ela quer fazer. Onde o certo era antes da guerra você saber tudo que possa vir a acontecer. Esse é um tripé muito importante de planejamento de trade que você tem que ter. Destinar um valor que não venha lhe fazer falta, operar menos, mas operar bem e saber começo, meio e fim como será a sua operação. Como você melhora isso daí? Executando e revisando as operações. Dica a partir do momento que você vê esse vídeo. Todas as operações que você fez essa semana. Um dia que você estiver tranquilo, geralmente de final de semana, refaça todas as operações no simulador. Você vai perceber que grande parte das vezes você estava errado. Isso é estatístico, porque a emoção, o impulso de querer operar e a falta de atenção são grandes vilões dentro do operacional. Por isso, quando você executa e você revisa a operação, execução e revisão, execução e revisão, execução e revisão, execução e revisão, quanto mais rápido você fizer essa engrenagemzinha virar, mais memória visual você vai ter, mais horas de trade você vai ter e por consequência a repetição você vai conseguir ter melhores resultados, com começo, meio e fim. Resumindo a história, e ficou marcado, falou, imagina um neurocirurgião. Ele vai entrar no centro cirúrgico para operar o seu paciente. Ele tem um começo, um meio e um fim para a cirurgia sair com perfeição e o paciente voltar para a UTI, a semi-UTI ou para o quarto. Então, ele começa o procedimento. Se no meio do caminho, de repente, acontece alguma coisa, uma pressão alta ou baixa, uma parada cardiorrespiratória, ele sabe como proceder no meio do caminho para encerrar com conclusão, perfeição e o paciente voltar. Mas ele tem um método, ele sabe o risco que ele está correndo naquela cirurgia, mas ele está preparado para executá-la. No trade não é diferente. Você sabe o risco que você está tendo, mas você tem um começo, meio e fim. E se no meio do trade algo errado vier a acontecer, você sabe como proceder. Você só vai começar a ficar bom por repetição e estudo. Não queira arrumar atalhos. Não queira arrumar atalhos. Não minta para você mesmo e o seu processo de aprendizado. A bolsa não vai acabar amanhã. A bolsa não é um tiro de 50 metros rasos para ver quem chega primeiro. Todos têm o seu tempo. Quanto mais você estudar, se disciplinar, se conectar, se munir de informação, mais rápido você vai chegar no seu destino. Quanto menos você se conectar, não ler, não conectar, você vai andar nessa estrada e tem pessoas que vão ficar paradas. O outro grande profissional fala exatamente isso. Por que numa sala de aula, 40 pessoas dentro de uma sala de aula, com o mesmo material, a mesma cadeira, a mesma apostila, lápis, borracha, lousa e professor, por que tem alunos que tiram 10 e tem alunos que repetem de ano? Sendo que é tudo igual.
justamente pelo fato do comprometimento. Então, se você se comprometer a partir de hoje que você está vendo esse vídeo, ter um planejamento de trade, se questionar o porquê você entrou na operação, o porquê você teve gain, o porquê você teve loss, se foi na técnica, se foi na sorte, se foi no amadorismo. Quanto mais rápido você fizer o processo de execução e revisão, mais rápido você chegará no resultado que você almeja. Essa foi a aula de hoje. Espero que você veja e reveja muitas vezes essa aula e leve de hoje em diante para sempre esses ensinamentos, esse tripé que nós utilizamos no mercado financeiro. Show de bola, galera?